Bem-vindos, meu nome é Marcos Loreto, diretor médico da Umint. Prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um tema tão importante, tão relevante, que é a questão do envelhecimento, principalmente a gente pensar em qualidade de vida e envelhecimento saudável, que é o foco que a gente pretende dar aqui. Tá? A gente trouxe hoje a doutora Maísa Cairala, colega, médica, geriatra, credenciada nossa aqui da Umint, para discutir um pouquinho sobre o tema. Tá? Então, primeiro eu queria agradecer enormemente a doutora Maísa, a oportunidade de estar aqui com a gente, ter disponibilizado o tempo dela para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. E primeiro pedir para a doutora Maísa se apresentar, acho que é legal todos conhecerem ela com mais detalhamento. Por favor, doutora Maísa. Loreto, eu que agradeço o convite, é uma honra falar realmente de um tema tão importante. Eu sou geriatra, formada pela Unifesp, curso isso, respiro esse envelhecimento aí, que é uma situação que eu gosto muito realmente de fazer desde 2005. Fui presidente da Sociedade de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tenho viés grande com imunização, presido hoje uma comissão de imunização da SBGG, trabalho na Umint há 10 anos, consultório, a gente faz realmente um trabalho grande, inclusive de prevenção em relação aos idosos. E esse é o motivo que a gente está aqui, de falar um pouquinho mais sobre envelhecimento. Perfeito. Então, nosso primeiro questionamento acho que é básico, para a gente começar a discussão. Por que a gente está falando de envelhecimento, principalmente pensando na realidade brasileira? Maísa? Essa pergunta é super importante, Loreto. Realmente, como a gente terá, a gente já disse que em 2050, isso significa 30 anos. Isso, para quem estuda um pouco da história, sabe que isso não é nada de tempo. Nós seremos o 5º país mais velho do mundo. E isso é muito relevante. Então, nós seremos um país de velhos. E parece que as pessoas ainda não entenderam sobre isso. Então, é mais do que importante a gente dizer isso agora. E, Loreto, quem deve pensar nisso? Todo mundo. Porque isso deve ser um planejamento quando a gente nasce. Então, assim, eu poderia dizer por que pensar nisso, que é a tua pergunta. Olha que interessante. Na década de 40, quando nasceu minha mãe, que hoje tem 82 anos, 1939, 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. A gente nascia com a expectativa de viver 45 anos, ou seja, próximo da nossa idade. Da nossa idade atual. Hoje, quem nasce em 2020 tem expectativa de vida de 76 anos. A gente cresceu por ano 5 meses de expectativa de vida. E isso é muito grande quando a gente pensa em população. Então, o Brasil, ele cresceu de uma maneira muito rápida. Poderia fazer um paralelo, por exemplo, com a França, que teve esse processo de envelhecimento em 150 anos. Nós demos em 40 anos. Nossa. Então, nós não nos programamos, envelhecemos muito. E isso tem uma outra situação muito importante, que não é só envelhecer, nós paramos de nascer. Então nós teremos um exército de idosos daqui 30, 40 anos em que não teremos a população menor, que são os jovens. Então é uma transformação enorme demográfica. E é por isso que a gente precisa pensar nisso. Sem dúvida. Acho que o planejamento é a base para a gente conseguir atingir os objetivos lá na frente, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque todo mundo precisa e quer envelhecer, não é? Não há uma outra maneira de viver melhor. A gente sempre brinca, Poxa, aliás, tem frases até de filósofos antes de Cristo que falam: ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano, por exemplo. Então, quando a gente lida com isso na prática, as pessoas realmente querem a longevidade. Mas isso precisa ser sustentável. A gente precisa envelhecer de alguma maneira que a gente tenha independência e qualidade de vida. E isso é o planejamento, Loreto, mas não é só o planejamento da saúde. É o psíquico, é o vínculo social, é o planejamento econômico, é o religioso. Então a gente precisa entender que hoje o Brasil, com a melhoria da medicina, controle do colesterol, as doenças oncológicas e tantos outros exemplos, saneamento básico, airbag do carro, qualquer outra situação que traduz em aumento de vida, a gente tem um aumento da sobrevida do brasileiro de uma forma expressiva, mas isso não significa, Loreto, qualidade de vida. Inclusive, a gente tem alguns estudos que mostram que o Brasil perdeu 10 anos desse envelhecimento. Ele envelheceu, mas não com a qualidade de vida que a gente queria. Então, é exatamente isso. A gente precisa rápido. E nunca é tarde, viu, Loreto, aos 80, 90 anos, que a gente planeje a prevenção. Porque, por exemplo, um acidente com fratura de fêmur, ele pode ser evitado, isso pode ocorrer aos 90 anos ou não. Então, na verdade, é isso. A gente precisa planejar para que a gente tenha sustentabilidade desse processo e que a gente tenha as doenças que são inerentes ao envelhecimento, mas mais tarde. O que teria aos 60 anos, que as tenhamos aos 68 anos, 80 anos, 90 anos.
E quando começa esse planejamento? Mas essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Quando que a gente começa a se planejar para o envelhecimento? Pois é, essa pergunta é difícil, né? Olha, a gente começa a envelhecer antes da terceira década, aos 28 anos. Os estudos mostram que a partir dos 27, 28 anos a gente tem um declínio já funcional do organismo. E isso é notado pela pele, pelos cabelos, pela falta de vitalidade, enfim. Mas esse declínio, ele é dia a dia e ele depende muito de você. Já adianto a todos que estão nos assistindo que 30% é genética. Então 70% depende realmente da gente. Então, assim, essa pergunta, quando pensar nisso? Sempre. E, inclusive, a gente precisa educar as crianças, sem dúvida nenhuma, não é? As crianças hoje, bem nascidas, viverão 100 anos. E essas crianças precisam entender justamente isso. O que acontecerá com eles quando eles tiverem 100 anos, 80 anos, 90 anos, em que será um país totalmente diferente. Imagine você numa fila de um cinema, de um teatro, em que a imensa maioria é idoso. Como que a gente terá, então, essa medicação em casa? Como que a gente terá a acessibilidade da cidade? Então, são transformações de planejamento que a gente tem que pensar quando a gente nasce. A gente não está preparado para isso nos dias atuais, né? Mas vamos ser sinceros que estrutura, acessibilidade são coisas dificultosas aqui no nosso país, né? De maneira alguma, Loreto, a gente não está preparado. A gente tem, vou te dar um exemplo em números, a gente tem cerca de 2.500 geriatras titulados pela sociedade. Nós temos 35 milhões de idosos. Então esse é um pequeno número que eu poderia te dizer de que a gente não está estruturado. Mas a gente não está estruturado, inclusive a gente não tem o empoderamento do idoso. Né? Quando a gente diz assim, né, Loreto, olha, esse paciente ele é aposentado, então vamos deixá-lo nos aposentos, que vem da palavra, não é? Então você está na mesa e você engasga, e isso é visto realmente como preconceito. Então você tem o ageísmo, você tem o preconceito, se você entra, não sei se você já se viu nessa situação, mas os maus tratos, mas às vezes você entra no Uber e você vê aquela pessoa mais velha, você realmente acha que ela é mais incapaz. Então realmente nós não estamos preparados nem pelas políticas de saúde pública, que aliás são muito bem estruturadas no Brasil, mas nos falta na prática, nem tampouco pelos profissionais de saúde ou pelo conceito realmente psicológico, educacional que nós não temos a favor do envelhecimento, que já ocorreu aqui no Brasil. E o céu é o limite, né? 120 anos é possível? O que você acha? É possível. É possível. Assim, a gente tem alguns estudos já que estimam que aqueles que nascerão em 2080, 2070, chegarão realmente à expectativa de 100 anos. Aliás, vale lembrar, né? A expectativa de vida é aquela que quando a gente nasce, a gente imagina ter quanto você vai viver. É quando você nasce. Agora, a esperança de vida é diferente. Sim. Quanto mais velho você é, que a gente chama de survive, são sobrevivência, aliás, a gente tem um estudo desse na Unifesp, mais você vive. Então, aqueles que chegaram aos 80, 90 anos, que é um grande motivo da nossa conversa, a gente sabe que eles terão cada dia mais vidas. Então, assim, a pessoa que chega aos 90 anos, ele tem esperança de vida de mais 5, 7 anos. Então, ele será próximo de um centenário. E os 95, mais de 100. Então, nesse sentido, é importante realmente esse conceito, mas poderemos viver até os 150 anos? Acho que aí a gente está muito longe dessa resposta. Mas, certamente, aos 100 anos, essa população que nasce ao longo dos próximos 30 anos poderão chegar com facilidade. Nossa, que coisa. E vamos pensar em termos práticos. O que a gente precisa fazer para conseguir obter esse envelhecimento saudável? Quais são os pilares que a gente deveria trabalhar para conseguir atingir esse sucesso de um envelhecimento com qualidade de vida? Tem alguns aspectos que são importantes. Sem dúvida nenhuma, os controles dos fatores de risco, né, Loreto? Que a gente realmente, a população, assim, né? Quanto mais a gente pode ter atenção à saúde, é uma percepção, parece que quanto mais a gente tem recursos para isso, menos a gente acredita que a gente vai ter problemas. E quanto menos recursos a gente tem, a gente desconhece muito mais. Então a população mais humilde parece que ela desconhece, e a população que poderia se cuidar parece que é inatingível, não é? Então, cuidar do colesterol, da pressão, do diabetes, essas situações básicas, a gente sabe, por exemplo, que o controle desses fatores de risco diminui o risco de demência. O que, assim, não é muito negócio, realmente não é muito viável envelhecer durante 20 anos com uma síndrome demencial, com déficit cognitivo. Além disso, atividade física, o tipo de alimentação, né? Mas como eu disse há pouco, é muito importante a resiliência, que é como você sobrevive a tudo isso.
o teu aspecto psicológico, a tua vontade de viver, o como você entende, como você planeja isso em todos os aspectos. Por exemplo, se você é uma pessoa que realmente e isso é muito uma característica ainda masculina, não é? Que ele é o dono da casa, ele é o provedor, e ele se aposenta. Por muitas vezes, Loreto, o luto acontece ali. Já ali. Então, assim, por que não ele ter uma outra estratégia? Ele se aposentou deste emprego, mas ele tem que ter uma estratégia 2, porque ele poderá viver mais 30 anos nessa condição de aposentadoria. Então, envelhecer é muito dessa orientação. Imunização, controle de fator de risco, atividade física, alimentação, cuidado com o teu aspecto psicológico, teu aspecto social, isso que eu acabei de dizer, que é o teu planejamento para que essa vida faça sentido além de uma aposentadoria. Você tocou num ponto importante, né? Eu falando como representante da saúde suplementar, a gente fala muito em prevenção, mas de fato o que a gente faz é cuidar do doente já com a doença instalada, né? É difícil, como é que você tem visto isso, né? O aceite da população que está envelhecendo de começar a ter mudanças de hábito, começar a pensar em atitudes preventivas. Isso tem aderência? Como é que você percebe isso? Eu entendo que tem sim, Loreto, e é uma desinformação. Na verdade, porque a população tem um grande desconhecimento de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Uhum. E tem um outro fator, não é? O envelhecimento, como eu disse, no Brasil ele foi muito rápido e ele de certa forma, desconhecido realmente da população brasileira. Uhum. Mesmo porque nem todo mundo entende ou pensa nisso, como a gente estava dizendo aqui há pouco, né? Será que a gente está pensando que isso vai acontecer? Isso é tão rápido e isso é tão veloz nas nossas vidas, né? Agora, por exemplo, na década de 30, perto de 1930, a mãe da geriatria, que é a Marjorie, ela chegou numa instituição assim, ela viu um monte de idosos, ela falou, olha, mas esses idosos, e aí tem um conceito importante, que é essa avaliação multidimensional que a gerontologia faz conosco. Ela viu um idoso e ela falou, olha, mas a terapia ocupacional funcionaria, a fisioterapia funcionaria, olha, ele precisa nutrir. E aí vem o conceito de se criar a geriatria. E quando nós chegamos à Segunda Guerra Mundial, que é logo após, quando realmente há, né, uma diminuição grande do número de jovens, a Europa começa a estudar o envelhecimento. E olha como é recente, surge aí o estudo da geriatria. Entendi. Então, nós somos muito jovens ainda para esse conceito muito diferente da cardiologia ou da cirurgia. Então, nós ainda estamos aprendendo a lidar, e a população ainda tem, Loreto, por incrível que pareça, preconceito de procurar esse profissional ou de entender essa melhor forma multidimensional e holística de prevenção. Mas eu te diria que explicando, mostrando, as pessoas entendem e aceitam isso. Legal, você tocou num ponto importante que é a gerontologia, né? Qual que é o papel do gerontólogo e do geriatra em todo esse processo? A gente costuma dizer que inclusive essa especialidade, ela tem essa peculiaridade. Olha, a nossa sociedade é brasileira de geriatria e gerontologia. É uma das poucas que é composta por dois aspectos. Olha só. Porque a gente tem esse trabalho interdisciplinar. Loreto, muito mais do que multidisciplinar, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o gerontólogo por si, a psicologia e tantos outros aspectos que outros profissionais, a gente atua em conjunto. Então nós discutimos os casos, a gente entende que a melhor abordagem, claro, por muitas vezes o médico ele é o centralizador dessa situação, mas é esse aspecto multidimensional de avaliar esse idoso. Inclusive nós temos o que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla, que você avalia a queda, força muscular, a memória, a vacinação, além do exame físico, etc. Então é uma maneira um pouco diferente de avaliar esses idosos, que é essa maneira que a gente aprendeu realmente que tem mais sucesso. E vale lembrar nessa tua pergunta, Loreto, que por que isso existe? Porque o envelhecimento ele é realmente muito heterogêneo. Você deve perceber na tua prática. Você poderia ditar vários exemplos aqui, posso ditar inclusive, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, um nonagenário, em que ele tem realmente uma capacidade muito maior do que os 90 anos de muitas pessoas. Então eu poderia dizer, será que ele se compara a um idoso de 60, 70 anos? Por outro lado, eu tenho muitos idosos de 60 anos que são muito mais dependentes. Então o envelhecimento ele é heterogêneo por causa disso tudo que a gente disse aqui. Eu posso ser muito idoso, mais novo, do que alguns mais velhos. E aí é interessante, porque o meu comportamento frente a esse idoso funcional, aos 90 anos, ele não é igual para todos, bem como não para os 60 anos. Então, isso faz muita diferença quando a gente avalia de uma maneira geral.
Na verdade, você está querendo dizer que existe uma individualidade muito grande, particularidades dentro da geriatria para cada tipo de paciente. Exatamente. Essas avaliações, elas são únicas. É um trabalho, na verdade, eu diria artesanal, Loreto, em que você avalia a pessoa e você faz uma estratégia, um plano de cuidado para cada um. Ah, que legal. Essa é uma visão diferente, né? Eu cirurgião, não tenho essa visão tão ampla, né? Que a gente tem um espectro muito restrito. Vocês têm que ter uma abertura muito grande, né? Para identificar vários pilares dentro da mesma pessoa para conseguir ter essas ações efetivas. E acho que para completar, vocês também têm a figura do cuidador, que muitas vezes entra no circuito aí, e vocês precisam ter a parceria também do cuidador para ajudar no cuidado. Como que é essa interação que o geriatra tem com os cuidadores, com a família, para conseguir atingir os objetivos finais? Sim, pergunta extremamente importante, inclusive porque, por exemplo, você é cirurgião, né? Realmente é muito diferente. Por muitas vezes você tem essa resolução rápida da situação. Às vezes, Loreto, a gente não consegue cuidar pela falta de suporte social. Que inclusive isso é uma retórica quando a gente discute casos entre equipe. Às vezes você realmente não tem. E a figura do cuidador é, por muitas vezes, o alicerce mais forte disso. É realmente aquela pessoa em que você sabe que se ele entendeu a prescrição, você diminui reinternações, você diminui efeitos colaterais de remédios, ou até mesmo iatrogenias, né? E é um papel difícil, porque não é fácil de fazê-lo, não há todos os profissionais engajados nesse tratamento, e é um mercado que cresceu há 2 anos 537%. Que coisa, né? E nós, é porque a razão de dependência no Brasil, Loreto, ela aumentou muito, porque os idosos envelheceram mais dependentes, que foi o que nós dissemos há pouco. Teve agora um estudo grande com 2.000 cuidadores do Brasil, em que eu fiz parte, pelo Instituto Lado a Lado. Você sabe que 95% desses cuidadores opinam no tratamento médico. Olha que interessante. Então, se você puder educar essas pessoas, você consegue um melhor vínculo, uma melhor conversa com essa pessoa, que é o paciente, né? Essa estratégia de família. E muito diferente, por exemplo, da cirurgia, nós temos que estabelecer um bom contato familiar. Sim. O que por muitas vezes com vocês não acontece. Então, não é uma disciplina de fácil. É uma disciplina que ela é eminentemente feminina, por causa desse cuidado, embora tenhamos muitos bons geriatras no mercado, mas realmente é um cuidado extra e que por muitas vezes é denso, um tratamento um pouco mais detalhado. E um outro ponto que acho que é importante a gente tocar, com o avanço tecnológico da saúde, né, da medicina, a gente vê potencialidade no UTI de sobrevivências enormes, né? Qual é o limite para a gente pensar na finitude dentro desse mundo altamente tecnológico que a gente consegue manter um paciente vivo no UTI por tempo indeterminado? Como que a gente acha esse ponto, essa inflexão para a finitude? E isso, Loreto, essa tua pergunta é uma outra pergunta que a gente também faz durante o nosso acompanhamento médico, que é o testamento vital. Ótimo. Que é como você escolhe morrer, porque você precisa saber morrer. Né? Que inclusive é um processo em que você precisa ser conversado, isso precisa ser falado. Então, muito mais do que há muito pouco tempo, tem se falado em paliação, em cuidados paliativos, e nessa forma, eu diria, entre aspas, saudável de morrer, dessa passagem um pouco mais humanizada. E isso, Loreto, depende muito da vontade do paciente quando ela é expressada previamente, ou do consenso em que nós temos, principalmente o médico com a família. E por muitas vezes, Loreto, realmente é isso que a gente vê, né? Às vezes a gente vê um paciente numa UTI por meses e meses, anos, sem a mínima qualidade de vida, sem nem sequer estabelecer nenhum contato físico com o meio ambiente. Mas isso é uma pergunta muito difícil, porque por muitas vezes, Loreto, existem divergências familiares, em que nem todos os filhos atuam de uma maneira homogênea em relação a isso. Então, é muito importante que as pessoas que envelheçam, além de tudo que a gente disse até agora, também conheçam o testamento vital e expressem a sua vontade antes que aconteça algum efeito que a gente tenha que realmente ponderar sobre os filhos dessa decisão. A gente falou muito da questão da saúde pública, né? A saúde suplementar está no meio dessa confusão toda, né? Eu acho que talvez a saúde suplementar esteja até mais despreparada para tudo isso. O que você acha com relação a isso, Maísa? Loreto, eu tenho visto muitos programas em relação ao envelhecimento, né? Inclusive muitos programas internacionais. A Europa,
Tem alguns franceses que é interessante quando eles promovem a melhor qualidade de vida, só que é muito diferente. Uhum. Como, por exemplo, tem alguns pacientes que moram na Suécia em que ele por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido. Ele caiu, ele tinha um sensor, porque os idosos são monitorizados. Ele foi levado para um hospital. No hospital entenderam que a cama não era adequada, então o marceneiro vai até a casa, público, ele arruma a casa. E ele ficou 15 dias até a casa dele toda ser adaptada e ele volta para casa. Uhum. Então é uma situação realmente de extremo cuidado, zelo e prevenção, porque todos sabem que a prevenção é o melhor caminho. Uhum. Eu tenho estudos grandes de oncologia. Aliás, a oncologia ela aumentará 70% quando a gente fala de envelhecimento nos próximos anos. Uhum. Porque o envelhecimento é o maior fator de risco, ele aumenta 11 vezes o risco de qualquer câncer. Hoje, quando você faz uma simples colonoscopia, que inclusive ela é indicada para os idosos, quando você tem essa doença no estágio 1, que é aquela operável com pólipo, ainda que já seja um câncer, e no estágio 3 ou 4, você economiza 50% desse custo. Eu digo hospitalar, mas tem um custo psicológico, o custo familiar, o cuidador que precisa estar ali, enfim. Então é muito mais fácil e econômico e sustentável, eu diria, eu acho que essa é a palavra, nós nos prepararmos com a prevenção. Então eu entendo, respondendo a sua pergunta, que há muitos planos de saúde preocupados com isso. Uhum. Inclusive, hoje já temos planos de saúde voltados para o envelhecimento. Sim. Mas ainda, Loreto, muito pouco estruturados. Uhum. Eu te diria que nós estamos mais avançados nessa estrutura econômica e sustentável pela saúde suplementar do que pelo próprio sistema único de saúde. Hoje nós temos, por exemplo, em alguns serviços de geriatria, filas de 2-3 anos para aderência de um paciente idoso. Nossa. Então eu diria que a saúde suplementar está na frente. Acho que nessa linha a gente estruturou o projeto da UMINT 80+, justamente com essa visão, né? Acho que você foi uma pessoa super importante para a gente identificar a necessidade da gente começar a estruturar programas específicos para atender essa população. Fala um pouquinho, qual que tem sido a sua experiência nesse projeto nosso do 80+, aqui do UMINT, Maísa? Olha, assim, tem sido uma grata surpresa, Loreto, assim, a necessidade, os pacientes que nós já incluímos, e aí eu estendo o meu trabalho, ao trabalho da gerontologia, de toda a equipe de especialistas de geriatria e gerontologia que estão conosco, e toda a UMINT, que tem realmente trabalhado com muito carinho nesse projeto. É realmente um prazer estar com vocês, deste projeto também, e é uma grata surpresa, porque às vezes a gente tem tido alguns pacientes e que são muito bem estruturados, mas falta exatamente isso, a luz do conhecimento para ele sobre a prevenção e uma possibilidade, sabe, Loreto, mais fácil de exercer a vida, porque não é fácil a dependência dele de vários profissionais e de dúvidas em relação, porque as situações são conflitantes. Embora sejam bons profissionais que às vezes essas pessoas têm, mas realmente não entendem, por exemplo, que aos 90 anos eu não posso não estabelecer um fator de risco para fratura. Eu preciso ter tratado dessa osteoporose há 10 anos. Meu risco de fratura diminuiria. Ou eu preciso fortalecer, eu preciso falar com a fisioterapia em que aquela idosa, ela precisa aumentar a força muscular. E ela pode aumentar. Eu não posso dizer que ela se tornará uma jovem com a explosão de um jogador de futebol. Mas eu diminuo, eu aumento sim as fibras musculares e eu consigo melhorar a qualidade de vida para que ela caminhe mais fácil, para que ela olhe uma janela, para que ela vá ao parque, vá à casa de campo. Então tem sido uma grata surpresa a necessidade dessas pessoas de terem, eu diria assim, esse colo, esse alento, inclusive por parte da UMINT. E mais do que isso, a necessidade realmente premente da prevenção dessas pessoas, mesmo que eles tenham 80 anos ou mais. Porque isso é uma pergunta muito comum, né? Mas a gente vai estabelecer carteira de vacinação se a pessoa já tem 85 anos, né? Nós vamos, porque os estudos mostram isso. Você daria antibiótico? Se ele tivesse pneumonia, daria. Então por que você não vai fazer a pneumonia? A prevenção. Né? Aliás, falando disso, a pneumonia hoje é a primeira causa de internação dos idosos. Primeira causa? Ela é a primeira causa geral, só perde para parto. E ela é a primeira causa de internação e a segunda causa de morte entre os idosos. E ela ganhou um espaço enorme de 2005 para 2015 simplesmente pelo envelhecimento da população. Isso é um simples exemplo que vem por aí. Então nós vamos aumentar as demências, nós vamos aumentar os infartos, nós vamos aumentar as fraturas. Então é preciso que essas pessoas tenham esse conhecimento. E eu entendo, Loreto, que se isso é desconhecido por uma população dessas, eu faço um paralelo
àqueles menos privilegiados, que realmente não têm, infelizmente, a oportunidade de se prevenir. A gente estrategicamente começou com os 80 a mais, né? Mas nós vamos ter que estender isso para os 70 a mais, 60 a mais, porque quanto antes a gente atuar, melhor vai ser para o envelhecimento dessa população. Você concorda, né? Não, certamente, certamente. E como eu disse, né, hoje a gente tem estudos que mostram, por exemplo, a microbiota do recém-nascido com o envelhecimento. Olha só. Então, a epigenética, né, que é aquela transformação que você vai acontecendo desde o intraútero para envelhecer melhor. Por exemplo, aqueles pós-guerras, aqueles idosos, após a ditadura militar do Brasil, alguns estudos mostrando que as pessoas não envelheceram bem. Então, exatamente isso, é entender o que está acontecendo. Eu não preciso dizer muito, Loreto, o que aconteceu pós-Covid. Sim. O que vai acontecer com esses idosos, com esses rastros pós-Covid. Aliás, a expectativa de vida que a gente tanto lutou diminuiu 3 anos. 3 anos por conta do Covid. Por causa da Covid. Então é isso, a gente precisa ter esse olhar do medo dessas pessoas que estão hoje sofrendo do que não se tratou. E aliás, nesse projeto também, muitos idosos reclusos em casa, filhas deles, os familiares com medo realmente, em que a gente tenha uma atuação, e se esqueceram que 2 anos se passaram. E 2 anos, Loreto, aos 90 anos, faz toda a diferença. É muito diferente dos 2 anos aos 5 anos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a pandemia vem até para exacerbar esses problemas todos, né? Certamente. E vale então o mantra, como você me perguntou, né? Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, com certeza. Gente, acho que foi um bate-papo fantástico, foi muito legal ter a doutora Maísa aqui conosco para discutir um pouquinho sobre o assunto. Vocês viram que tem muita coisa para conversar. Acho que esse bate-papo a gente ficaria aqui horas conversando, mas acho que para o insight inicial vale a pena a gente reforçar, conforme a doutora Maísa falou, a gente tem que atuar, a saúde suplementar tem que atuar com essa pegada forte, e a UMINT tem participado ativamente dessa questão, iniciando com o projeto 80+, né, tentando, de certa forma, acariciar essa população com mais de 80 anos, com essas medidas multidisciplinares, ações de prevenção, de promoção, tentando ampliar depois para idades menores, mas a gente precisa começar a ter esse tipo de atitude para a gente se preparar para esses 120 anos que a doutora Maísa comentou, né? Que se Deus quiser vai ser a idade que a gente vai chegar lá, e a gente tem que chegar lá com qualidade de vida, com boa expectativa, né? E aguentando bem o tranco do dia a dia que a gente enfrenta. Então, doutora Maísa, muito obrigado, acho que foi bastante esclarecedor, e estamos aqui, né? Sempre presentes, e contar com você nesse projeto é fundamental. Muito obrigado, Loreto, eu que agradeço, estamos juntos. Ótimo, obrigado.